Vamos lá então ver mais uma partida clássica. Mais uma vez estamos com o Paul Morphy. Como eu disse, a gente vai ver várias partidas dele porque a gente ainda tá na época romântica do xadrez e ele foi um dos jogadores mais importantes dessa época. Dessa vez a gente tá em 1857. O Paul Morphy tá jogando contra um outro jogador alemão, um outro mestre que na época era um dos melhores jogadores do mundo, chamado Louis Paulsen. Vamos virar o tabuleiro aqui para ver se essa partida dá perspectiva das pretas, porque o Paul Morphy tá com as peças pretas. O Paulsen então abre com E4, a gente tem E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6, então a gente tem o jogo dos 4 cavalos aqui, uma abertura extremamente clássica e na época também bastante popular, e o Paulsen decide jogar a variante espanhola com bispo para B5 nessa posição. Bispo C5 é o lance de desenvolvimento do Morphy, também faz bastante sentido. A gente tem os dois lados fazendo roque agora e cavalo toma E5, o primeiro lance, digamos assim, um pouco mais interessante da partida, porque aparentemente é um sacrifício de peça, né? O cavalo tá no ar. Só que a ideia do branco é que se as pretas capturarem E5, a gente tem D4, enforcando de volta as duas peças. E bispo para D6 seria o melhor lance aqui. Depois de D toma E5 e bispo toma E5, a gente tem as brancas recuperando o material que elas sacrificaram. E essa é uma posição igual. Inclusive, essa linha não é muito ambiciosa para as brancas, exatamente por isso. As pretas equalizam bem rápido. A gente já tá no 8º movimento e a gente já tem uma posição igual pro preto. Mas o Morphy decidiu jogar um lance diferente depois de cavalo toma E5 aqui, ele jogou torre para E8. E a ideia dele é colocar mais pressão nesse cavalo e mais tarde recuperar o peão de E4. O Paulsen tem um peão a mais, ele tomou em E5, mas nessas linhas na espanhola, esses peões de E5 e E4 são pontos bastante frágeis na posição, então eles não ficam sendo peões extras para nenhum dos lados por muito tempo. Em geral, o outro lado sempre tem a chance de recapturar com um raio-x, como esse aqui. O melhor lance nessa posição para o Paulsen teria sido voltar o cavalo para F3. Isso é o que provavelmente um jogador mais moderno jogaria, em cujo caso a gente teria cavalo toma E4 agora, recapturando o peão, como eu falei, e depois de cavalo toma E4, torre E4, C3, preparando para jogar D4, é uma posição um pouquinho melhor pro branco. Essa teria sido uma maneira mais precisa de jogar. Só que depois de torre para E8, o Paulsen tomou em C6. E depois de D toma C6 e bispo para C4, o preto sacrificou um peão, mas ele tem bastante desenvolvimento em compensação. Ele ganhou esse lance torre 8 e ele ganhou essa recaptura aqui abrindo o bispo claro. Por mais que pareça, né, que dá para recapturar o peão aqui agora, se você tomar em E4, o branco tem esse truque, ele toma em F7 e depois de rei toma F7 e cavalo toma E4, torre toma E4, tudo faz sentido agora depois de dama para F3. Ataca a torre e é um cheque no rei, então dama para F6 e dama toma E4 e o branco tá ganhando nessa posição. Então bispo para C4 seta essa pequena armadilha, né? O Morphy não pode tomar esse peão. E ele vê isso, obviamente, ele joga B5 nessa posição. Agora o Paulsen voltou o bispo dele para E2 e agora não tem mais esse truque, tomou de F7, então finalmente ele toma de volta o peão em E4, cavalo toma E4, torre toma E4 e bispo para F3. Foi o lance do Paulsen nessa posição. Ele tá atacando a torre e ao mesmo tempo fazendo um raio-x no peão de C6, que está em defesa lá atrás. E aí, para defender as duas coisas, o Morphy volta a torre para E6, onde ele salva a peça e defende o peão de C6. Por outro lado, esse bispo perde um pouco dos quadrados de desenvolvimento que ele tinha acesso antes. Mas um ponto positivo desse lance é que a torre permanece ativa na sexta e ela está bastante livre para ajudar num ataque na ala do rei que pode surgir mais tarde, com torre para F6, torre G6 ou torre H6, dependendo do que a posição peça mais para frente. Agora, o Paulsen também tem que procurar desenvolver as peças dele, né? Ele tá um pouquinho atrasado em desenvolvimento. Então, ele joga C3. E a ideia dele é jogar D4 e desenvolver o bispo escuro mais tarde. E aí, ele vai ter uma posição bastante confortável de jogar. Só que o Morphy decide jogar um pouquinho de sal nesses planos do Paulsen. E ele joga o lance dama para D3 nessa posição. Que é um lance com bastante classe, né? Ele atrapalha muito o desenvolvimento das peças brancas. Porque agora o peão de D não consegue avançar. Era o plano antes para desenvolver esse bispo. E não é fácil tirar essa dama daqui, né? Você não tem dama C2 e você não tem bispo para E2 nessa posição porque a torre está cobrindo esse quadrado. Aqui o Paulsen agora tem que formular uma maneira de liberar as peças, né? Ele precisa meio que trabalhar em volta dessa dama que está atrapalhando a posição e conseguir tirar as outras peças. E o plano que ele formula é esse B4. Ele ganha um tempo no bispo para em algum ponto poder jogar A4 e talvez bispo para B2 e dama para A4, onde ele vai, já que ele não consegue mover as peças na direção do centro, ele vai focar em tentar desenvolver na direção da ala da dama. Só que
essa não é a abordagem mais precisa, assim. Talvez um lance mais simples e também mais preciso teria sido torre para E1 nessa posição, simplesmente desafiando a torre do Morph e tentando liberar as peças no centro para conseguir desenvolver. Nessa posição, o Morph não teria nada melhor para fazer do que tomar a torre em 1 e depois de dama toma E1 em um lance tipo bispo para D7, né? Você tem que continuar defendendo esse peão de C6 aqui. Agora o branco tá livre para jogar um lance tipo dama para F1 e finalmente começar a tentar desafiar essa dama aqui para liberar o espaço, como eu falei, liberar a posição no centro para ele conseguir desenvolver. O preto teria ainda dama C2 nessa posição, mas a esse ponto você pode jogar D4 e depois de bispo para D6, essa é uma posição igual. Eu diria que o branco já alcançou a missão dele aqui de liberar as peças. Por mais que o preto ainda tenha mais atividade, como a gente falou, o bispo vai sair mais tarde, aí o branco tem a chance de oferecer uma troca de damas aqui também, e como eu falei, essa é uma posição equilibrada. Mas vamos voltar para a partida, né? Como eu falei, o Paulsen não jogou dessa maneira, ele preferiu essa ideia com B4. Aqui o Morph voltou o bispo dele para B6 e o Paulsen jogou A4. Como a gente disse, essa era a ideia, ele quer liberar as peças na direção da ala da dama. Aqui B toma 4 foi o lance e dama toma 4, e a ideia do Paulsen é bem criativa, ele quer fazer essa manobra de A4 para A6, onde a dama vai desafiar a dama do Morph e ele vai finalmente conseguir desenvolver na direção do centro. Além disso, o lance dama para A4 ataca mais uma vez o peão de C6, então o Paulsen também está ameaçando o bispo toma C6 nessa posição. Por isso, o Morph joga bispo para D7, desenvolvendo e mirando a dama. Só que assim, essa ideia de mirar a dama não é tão ameaçadora quanto pode parecer, e o Paulsen acaba tendo a chance de executar o plano que ele queria. Ele poderia jogar dama para A6 nessa posição, que é o plano dele para desafiar a dama do Morph e começar a desenvolver as peças. Isso teria sido a melhor coisa a se fazer, inclusive. Em função disso, um lance um pouco mais preciso para o Morph nessa posição teria sido defender esse peão não com o bispo D7, mas com o bispo B7, porque aí você defende e ao mesmo tempo continua cobrindo A6 e torna mais difícil para o branco liberar a posição dele. O lance que o Morph jogou, bispo para D7, acaba permitindo dama para A6 imediato. E aqui você teria que tomar essa dama, não existe nada mais produtivo para fazer. E depois de torre toma 6, a gente teria algo tipo torre 8. Parece que o preto tá melhor, né? Ele tem controle total da única coluna aberta na posição. Mas aí vem bispo para G4, atacando a torre e perturbando um pouquinho esses planos das pretas. E nessa posição aqui, inclusive, de acordo com o Stockfish, é o branco quem tá melhor. Só que, por um motivo que eu não vou saber explicar, depois de bispo para D7, o Paulsen não jogou dama para A6 nessa posição, que é o plano mais direto, né? Que como ele tinha planejado essa ideia de tirar a dama na direção da ala da dama, dama 4 e dama 6, do meu ponto de vista, era a única ideia produtiva desse plano, né? O que é bastante criativo até, só que nessa posição onde ele tinha a chance de jogar dama 6, ele jogou torre A2. E eu não vejo, sinceramente, eu não vejo o que esse lance faz. Talvez ele tá tentando defender preventivamente a segunda linha de alguma forma, mas além disso, esse lance não faz nada, né? Ele só atrasa o que costumava ser um plano mais produtivo, que é esse dama para A6. Ele deveria ter jogado isso imediatamente. E nessa posição, o Morph jogou torre A para E8, agora sim dobrando, né, cobrindo completamente a coluna E. E finalmente o Paulsen jogou dama para A6, o que parece não ter muita diferença, mas agora é bem diferente. Nessa posição aqui atrás, antes, se ele tivesse jogado dama para A6 imediato, como a gente falou, depois dessa sequência, o branco tá melhor nessa posição. O branco consegue liberar as peças, mas em atrasar as coisas com esse torre para A2 aqui, permitindo torre a E8 do Morph e só agora jogando dama para A6, o preto tá ganhando nessa posição, por mais absurdo que pareça. E parece realmente absurdo porque é um lance muito difícil de achar. Inclusive, o Morph levou uns 12 minutos nessa posição calculando as complexidades desse lance. Se você quiser pausar o vídeo e tentar encontrar esse lance, sinta-se à vontade, mas mantenha em mente isso. O Paul Morph, que era ele mesmo, levou 12 minutos, então não é muito fácil. Eu vou revelar o lance imediatamente aqui. O Morph jogou dama toma F3 nessa posição, que é um lance absolutamente brilhante. Inclusive, se você colocar essa posição aqui no computador e ele começar a analisar no Stockfish, né, ele começar a analisar da profundidade mais baixa, só lá para profundidade 30 para 31 que o Stockfish começa a ver
que dama toma F3 é um lance ganhador nessa posição. Até o computador tem dificuldade de calcular isso. E demonstrando o nível de jogador que ele era, o Paul Morphy também consegue encontrar. Como eu falei, dama toma F3 é o lance. E aqui você tem que tomar a dama, né? Se você não tomar a dama, você simplesmente tem uma peça a menos. Você acabou de perder um bispo por nada, então você vai perder mais devagar. Óbvio que o Paulsen capturou a dama, aceitou o desafio. E a ideia aqui é que as peças pretas estão setadas para um ataque mortal na ala do rei. O Morphy começa com torre para G6 cheque, rei H1 é forçado. E agora vem bispo para H3, ameaçando checkmate, né? Se você passar nessa posição, aí vem bispo G2 cheque, rei G1 é forçado e bispo toma F3 é checkmate, porque libera um cheque da torre e cobre o único quadrado de fuga que você teria. Então, o branco não pode dormir nessa posição. Depois de bispo para H3, o Paulsen jogou esse lance torre para D1. Só para mostrar, se ele tivesse jogado torre para G1 aqui, também perde. As pretas agora tomariam em G1 e depois de rei toma G1, você acaba levando esse torre E1 cheque. Dama F1 é o único lance, é forçado. E torre toma F1 agora é checkmate. Então, torre para G1 não funcionaria nessa posição. E torre para E1 perde a torre. Então, o Paulsen está numa posição na qual o único lance que ele tem é torre para D1. Ele precisa liberar o quadrado de F1 para poder responder depois de bispo G2, rei G1 e bispo toma F3 com rei F1 e poder continuar fugindo. Ele tem que liberar esse quadrado. Então a gente entra nessa sequência. Bispo G2 cheque, rei G1, bispo F3 cheque descoberto, rei F1. E aqui tem um lance que ganha nessa posição a checkmate forçado, e esse lance é torre para G2. A ideia é ameaçar torre toma F2 com o suporte desse bispo aqui atrás, e quando a torre toma F2 vai ser checkmate. Então não tem muita maneira de prevenir isso se você tomar o bispo, por exemplo, tentando devolver a peça, né? Porque as pretas sacrificaram a dama por uma peça menor também. O preto nem vai recapturar essa dama aqui, ele joga torre toma H2 e tá ameaçando torre H1 mate. Agora não tem como prevenir. Rei G1, torre H1 é checkmate. Então é uma ameaça, esse lance torre para G2 seria checkmate forçado, não daria para evitar. Só que o Morphy não encontrou esse lance, é um pouco mais difícil de ver também. Ele repetiu a posição, ele jogou bispo G2 de novo, que força o rei de volta para G1, e agora jogou bispo H3 de novo, que força o rei para H1. E a gente tem uma posição parecida onde a torre moveu de F1, onde ela estava, e não tem mais um peão aqui. E agora o Morphy vai lá e toma em F2, e ele está ameaçando o bispo para G2 checkmate. Agora o bispo tira o quadrado de G1. O único lance que defende a posição, que continua atrasando aqui, é dama toma F1, dama para F1, devolvendo a dama extra que as brancas tinham, porque de outra forma você não tem como defender G2. Agora o Morphy tomou essa dama, o Paulsen tomou de volta com torre toma F1, e agora a gente tem torre para E2. E mais uma vez ele está ameaçando um ataque ao longo da segunda, né? Esse bispo vai mover e a gente vai ter umas ideias tipo torre para H6 vindo e tomando em H2. Além disso, esse lance paralisa o branco, né? Porque o branco gostaria de jogar D4 para poder desenvolver esse bispo, só que agora o peão está cravado. Mais uma vez, esse lance torre para A2 foi muito mal, assim. Eu realmente tentei entender o que o Paulsen estava tentando fazer com esse torre A2 naquela posição, mas esse lance acaba até muito mais tarde voltando para morder o branco, né? Aqui o Paulsen voltou a torre para 1, ele meio que tem que tentar continuar jogando, né? Agora, pelo menos ele consegue jogar D4 no futuro e desenvolver o bispo, só que o Morphy convida isso, né? Ele joga a torre para H6, convidando D4 com o tempo na torre, porque não vai fazer diferença. O Paulsen joga D4, só que agora a gente tem bispo para D3, bloqueando o ataque, defendendo a torre, e ao mesmo tempo, agora ele está ameaçando torre toma H2, que vai ser checkmate. Realmente não dá para defender nessa posição aqui. O Paulsen resignou. O único lance que segura a posição, né, seria botar a torre no caminho para você prevenir o mate, mas agora tem torre toma F2, bispo toma D3. Parece que essa é uma qualidade a menos, mas você vai tomar em H2 e depois do rei mover, torre H1 vai fazer um raio-x nessa torre aqui. Depois do rei sair do caminho para qualquer lugar, você toma outra torre. Por mais que essa aqui caia, ainda é um final de uma torre a mais. Então, depois desse bispo para E3 do Morphy, a posição estava completamente perdida mesmo. Então essa foi uma partida bem legal. Esse lancezinho aqui, dama toma F3 do Paul Morphy nessa posição, foi muito legal de encontrar. É uma ideia muito criativa. Mais tarde ele acabou deixando passar esse torre G2 aqui, né? Torre G2 aqui teria sido uma vitória um pouquinho mais rápida, mas no final ele ganhou de qualquer forma. E a maneira com que ele jogou não é mate forçado, mas ainda é completamente ganho para as pretas. Como a gente viu, o Paulsen foi forçado a dar
a dama de volta e continuou sendo atacado, então meio que não tinha o que fazer. E mais uma vez, então, a gente tem um sacrifício de dama em uma partida lendária do Paul Morphy. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Se você tem sugestões de outras partidas clássicas pra gente analisar, deixa aí embaixo nos comentários, eu tô sempre lendo. Se eu decidir fazer a análise da partida que você recomenda, inclusive o seu comentário aparece no vídeo. Como sempre, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.